Levou máscara? Não, né? Ah, para falar da doação? Não é fácil isso. Tá. Nem o CD. Boa noite a todos. Mais uma noite. Com a graça de Deus, estamos aqui reunidos. Reunidos eu, a Mariana, longe, e o Alexandre, para ninguém falar que a gente está aqui juntinho. Ai, mas um prazer a Mariana ter vindo da Barra até aqui. A gente fica muito feliz, porque a energia é contagiante. Mesmo a gente fazendo de casa, a gente sabe que a energia é boa, mas estando aqui próximo, não tão próximo, viu, gente? Mas a gente fica muito feliz, viu, Mari? Muito obrigado por aceitar o convite, por ter vindo da Barra até aqui. Depois a Mariana vai falar sobre o centro dela, sobre o trabalho que eles estão realizando lá, tá? E eu queria lembrar a todos que coloquem as suas águas. No final, a Mariana vai fazer a prece final, vai fazer o passe para todo mundo. Então, já coloquem as suas águas, que a gente já sabe que a espiritualidade amiga já fluidifica a água, né? Eu queria, para as pessoas que conhecem, que coloquem em seus pensamentos o nosso querido Diego, que infelizmente desencarnou hoje, e a sua família, né? Todos aqui de Pederneiras principalmente conhecem um acidente que foi bem triste, e eu fui lá, mesmo de longe, tentar dar um apoio, e realmente estava um desespero muito grande. Então vamos tentar colocar em oração, em vibração, já está no nosso caderno, mas nos nossos pensamentos, nós que somos aqui de Pederneiras, Raquel, a Madá que eu passei, a Valéria, né? Vamos vibrar por ele e pela família. Em especial hoje eu agradeço. Eu convido a todos então a uma oração. Nesse instante, que a gente consiga se desligar do dia a dia, do mundo lá fora, que a gente entre nesse nosso mundo interior, se ligando a Deus, nosso Pai, no primeiro sentimento de gratidão por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no trabalho, em nome de Jesus. Gratidão, Deus, por tudo que nos é dado gratuitamente, pelo ar, pelo sol, pela vida, e a gente caminha muitas vezes sem dar mínima atenção a tudo isso que a gente tem de graça, sem prestar atenção na beleza da criação, sem prestar atenção na beleza que nós somos, filhos feitos com tanto amor. Gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, como eu gosto de vê-lo próximo. Eu gosto de um Jesus próximo, longe da cruz, um Jesus sorridente, um Jesus carinhoso, às vezes preocupado conosco, sim, por esse momento, mas um Jesus amigo, um Jesus próximo, e não aquele pregado na cruz com sangue, não, um Jesus que está perto de nós. Do nosso lado, às vezes a gente não consegue enxergá-lo. Não temos olhos de ver e às vezes nem ouvidos de ouvi-lo. Mas ele continua do nosso lado esperando um movimento. Esperando só a gente elevar o pensamento para que ele chegue até nós. Abrir o nosso coração para que ele esteja junto de nós. Então, ele que nos levanta das quedas do dia a dia, das tristezas. E eu peço a Jesus que visite essa família que eu disse agora, esse nosso irmão que desencarnou tão jovem, 28 anos, e toda a sua família que está em desespero. Eu sei que existem muitos e muitos casos, e eu peço também a mesma energia dos nossos amigos espirituais que visitem as pessoas que perderam entes queridos. Agradeço a espiritualidade amiga, que está conosco, nos apoiando, que intua a Mariana nesse nosso bate-papo, nessa nossa palestra, para que a gente consiga entender o recado do Evangelho do Cristo, colocar em prática, principalmente, colocar em prática,
como ela vem falar em crise moral, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje. E a gente precisa aprender muito moralmente com tudo que está vindo. Gratidão, Senhor, é a palavra. Mestre Jesus, visite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, que eles coloquem a água e que essa água comece já a ser fluidificada pelos nossos amigos espirituais que aqui estão e que vão até nossos amigos, com certeza. E nos ajude, Senhor, a entender a sua palavra. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e que assim seja. Mariana, tudo seu. Deixa eu só pôr aqui para você. Tá bom. Tá ótimo. A palestra. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos que estão aí me ouvindo. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de crise moral. Mas para a gente começar a falar sobre crise moral, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui nunca acordou um dia, olhou na frente do espelho, sabe assim, se acorda aquele dia, faz aquela reflexão e faz aquela pergunta: o que eu estou fazendo? Será o que eu estou realmente fazendo nessa vida? Alguém já fez essa pergunta? De olhar assim na frente do espelho, será que eu estou no caminho certo? Quem que nunca fez essas perguntas? Né? E aí às vezes a gente vaga os nossos pensamentos procurando aquela resposta, porque muitas vezes nós temos a nossa vida entrando naquele sistema de piloto automático, né? Que a gente começa a fazer as coisas e a gente entra numa rotina e às vezes a gente não para refletir o que eu realmente estou fazendo na minha vida. Qual é o caminho que eu devo seguir? Então, baseado nessa pergunta, na frente de um espelho que a gente vai entrar para fazer uma pequena observação. Eu afirmo, sim, nós olhamos para os lados e encontramos pessoas. E aí, às vezes, a gente olha as pessoas que a gente convive e fala assim, faz aquela pergunta e olha e fala assim, quanto que eu sou importante na vida dessas pessoas? O que eu vou deixar para elas? O que um pedaço de mim, que pedaço de mim eu deixo para essas pessoas? Por que eu estou falando isso? Porque todos nós somos construídos por pessoas. A gente nasce num berço familiar, nós temos os nossos pais, o pai e a mãe que nos dá todas as suas instruções dentro dos seus princípios e valores morais que eles cresceram e formaram. Aí nós, indivíduos, viemos, nós crescemos formados com os nossos princípios e valores morais, mas nós não somos só feitos com os pais, nosso pai e a nossa mãe. Nós somos construídos através da sociedade que convive conosco. Vocês já pararam para pensar a importância do professor da escola? O que ele passou para nós? Eu passei pela vida esses tempos atrás fazendo uma análise, eu tive mais de 500 professores. Como eu mudei muito de escola, nunca passei mais que 2 anos na mesma sala de aula, mudei muito de cidade, eu sei que eu passei de 500 professores. E eu consigo lembrar de quase todos, porque todos foram importantes para mim. E isso eu coloco todos que me ensinaram. Quantos amigos? Os amigos de infância, os parentes, a família... Todos eles deixam seu pedacinho dentro de nós. E aí eu faço aquela pergunta, e eu? O que eu deixo de importante para alguém? Qual a importância que eu tenho na vida de alguém? Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos refletir mais um pouquinho. Vamos sair um pouquinho da frente do espelho. E aí a gente olha... Por quê? Porque a gente quer ter o nosso valor reconhecido. Isso é algo nosso. Que a gente não quer passar batido na terra. Nós queremos ter um valor. Nós queremos ter esse reconhecimento do valor. E aí a pergunta, qual é o meu valor? Por isso que eu vou falar de crise moral. Porque quando a gente encara nossas vidas e olha para tudo quanto é coisa em volta, a gente encontra todo o sistema de perfeição. E a mídia falando, compra, compra, compra. Você tem a família perfeita, você tem o carro perfeito, você tem o filho perfeito, você é a mãe perfeita. Quem é que nunca se passou por isso? Você tem que ter o corpo perfeito, a maquiagem perfeita, ok, tudo ok, né? Como diz a música lá, né? E as mídias sociais aqui na palma da mão, naquele mundo de ilusão que a gente coloca aqui, tudo perfeito, a viagem perfeita, a festa perfeita, nos mínimos detalhes, se não for tema XYZ, meu filho não vai passar feliz.
tudo tem que ser perfeito. Mas de tais detalhes que aí a gente não para muitas vezes para perguntar, mas qual é a importância disso na vida? Qual que é realmente a essência? O que realmente vale dentro disso, dentro dessa convivência que nós temos? E aí percebemos que assim, nós estamos nesse meio imerso no mundo narcisista, porque nós temos o ego, nós temos o orgulho, nós temos o eu sou, o eu tenho, a viagem perfeita, o corpo perfeito e tal. E ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que estão vazias por dentro, com aquele sentimento de tristeza profunda. E aí eu quero fazer aquela pergunta: qual a razão, qual a origem dessa tristeza? Mas não era pra gente estar feliz se tudo em volta é perfeito? Era ou não era? Mas a gente encontra uma tristeza, um vazio. Por quê? O que realmente nos falta? Será que realmente falta a parte material? Esse mundo perfeito é tão essencial? Já pararam para pensar qual que é o meu objetivo da vida? O meu objetivo da vida é trabalhar, conseguir financiar a casa. Ok, nada contra. Nós temos a necessidade, não estou aqui falando que não devemos ter esses sonhos, essas realizações, tá? Mas depois disso, quando a minha vida se resume exatamente ao único material, chega aquele vazio existencial, nesse ponto que eu quero chegar. E aí, se você for parar para o lado, assim, olhar para os lados, quantas terapias que existem? Cada dia cresce um tipo de terapia diferente. Por quê? Nada contra as terapias, também não tenho nada contra as terapias. Mas por que a cada dia existe uma terapia diferente? Para auxiliar o ser humano a se encontrar diante dessa loucura toda. Já pararam para analisar quantas formas, quantos estudos em cima do comportamento humano tem? De acordo com o horóscopo, de acordo com o corpo, de acordo com a personalidade. Por que tantos estudos sobre o comportamento humano? Já pararam para pensar por quê? Para que eu possa conviver com o outro. Porque se eu tenho as características do outro, eu vejo se esse bate com esse para eu poder aprender a conviver. Por quê? Porque nós estamos isolados. Como é que a gente convivia um com o outro? Quem foi criança que brincou na rua, que teve a vida social na rua, seja na rua, seja no campinho, seja na pracinha, seja no terreno, como é que a gente tinha uma vida social? Era a turma de cima com a turma de baixo, tinha hora que se bicava, tinha hora que não se bicava, fulano era café com leite, eu já fui café com leite também, não tem problema nenhum. A gente aprendia a se respeitar e se entendia. Não tinha um adulto me ensinando. Não tinha um adulto me ensinando a brincar. Hoje a gente tem crianças fechadas na escola e um adulto ensinando a brincar, de esconde-esconde, de pega-pega, porque as crianças não conseguem brincar sozinhas, porque elas não podem ir pra rua. Por quê? Porque nós temos medo. Eu também sou mãe, também tenho medo. Não deixaria meus filhos hoje sozinhos, porque eu tenho medo do bandido, eu tenho medo do carro, eu tenho medo da bactéria, eu tenho medo do cachorro, eu tenho medo de um monte de coisas. Em cima disso, se a gente for parar para observar, é uma indústria do medo, né? Tem uma indústria do medo por trás disso, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. E olha só, então por que então nós temos essa dificuldade? Nós temos uma carência de relação, de se relacionar. Antigamente não existiam as terapias, mas as comadres sentavam e tomavam café, que era cafeterapia, desabafava, contava os seus problemas e ia embora, estava tudo muito bem. Não era assim? Hoje, quando que a gente senta para tomar um café com alguém? Com uma vizinha, com alguém? E é tão gostoso, são momentos gostosos, são momentos prazerosos, mas nós nos isolamos. Nós temos todo o conforto material, nós temos todas as máquinas que favorecem que eu ganhe todo o tempo do mundo, mas como é que eu estou usando esse tempo? Essa é a pergunta-chave. Mais do que isso, quando eu falo de crise social, aí quando a gente revela, né, ergue o véu, a gente olha que não está tudo tão bem assim, porque nós encontramos crise em todas as áreas da sociedade. Ah, é crise política. Antes de chegar na crise política, nós temos crise nas famílias, porque as famílias não estão sabendo lidar, saber como é que é ser uma família, que é ter um relacionamento familiar. Nós temos crises nos relacionamentos, por isso a Melissa veio semana passada, falou
com muita propriedade sobre a mulher inspirando a mulher. Ela falou perfeitamente. Quem quiser depois procura aqui no canal a palestra da Melissa, que é fantástica, falando de mulheres que inspiram outras mulheres, que cada uma toma suas decisões, porque nós recebemos uma pressão de que nós sejamos as mulheres perfeitas maravilhas. Eu tenho que ser bonita, eu tenho que ter com o corpo em cima, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser empresária, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser top, eu tenho que ser um monte de coisa. E aí eu olho para minha realidade e falo, não sou um ser humano, não tô com tudo em ordem. E aí? Nós temos essa pressão o tempo todo. Mulheres que fazem as suas escolhas e que no resumo de tudo isso é que não importa a escolha que você faça, o importante é que você seja feliz com a escolha que você fez. Porque a cada escolha que nós fazemos, existem consequências. E assumir as consequências das nossas escolhas. Se eu sou feliz com as consequências da escolha que eu fiz, ótimo. Mesmo que seja diferente para outro, e viva a diferença. Muitas vezes o que é bom para mim não é bom para ninguém, bom para outro. Às vezes a minha realidade é diferente da realidade do outro. Como é que a gente vai fazer tudo igualzinho? Não existe isso. Não existe. Então nós temos crise no relacionamento, crise na saúde. Ah, Maria, você está falando da falta de política pública em cima da crise da saúde? Não, eu estou falando da crise aqui na saúde mental. Quantos casos de depressão? De ansiedade? Lembra que eu falei que aumentou o nível de terapias? Quando que a gente está conseguindo cuidar dessa parte aqui, da nossa mente? O alto índice de suicídio, infelizmente, tem que falar. É triste, mas tem que falar. Por que tem esse aumento? Mais do que isso, quando a gente vê crise nos relacionamentos humanos, consequentemente nós temos a crise econômica, a crise social, a crise política, porque tudo isso é reflexo e consequência da crise do interior do ser humano. Então eu volto aqui e falo. Aí você fala, Mariana, tudo isso que você está falando está acontecendo hoje. Pois é, baseei essa palestra no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Num capítulo em que ele fala sobre crise moral, em 1897, França, próximo à Terceira República, estava sendo considerada a próxima Terceira República. 1914, temos a Primeira Guerra Mundial, crescimento de fábricas, melhoria da tecnologia, avanço da ciência na época, 1897. Tá? Quem me acompanha nas redes sociais, eu até coloquei esse trechinho, no coisa para atiçar o pessoal a assistir. Olha o que ele fala. Mas se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é pelo contrário nulo o adiantamento moral. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob o magnífico aspecto, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor pelo prazer, pelo luxo, pelas riquezas tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Em 1897. E isso naquela época eles não tinham a mesma tecnologia de hoje. Ou seja, problema do ser humano de ordem moral sempre existiu. Enquanto o ser humano ainda se iludir, se ludibriar com meio material, ele vai ceder aos seus instintos e a gente não vai começar a passar na segunda fase da vida de um espírito. Allan Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, um estudo sobre a reencarnação, de uma forma um pouco mais detalhada,
ele passa o trecho, ele fala as três etapas da vida do espírito. A primeira etapa é a matéria dominando o espírito. Então ele cede os seus instintos, ele vive exatamente para a matéria e ele adversa tudo que é espiritual. Porque ele cede os seus desejos, porque a matéria ainda domina o espírito. Quando nós nos deparamos, que é a situação que nós estamos hoje, de muita gente entrando naquela crise, falando o seguinte, qual é o meu papel nesse mundo? Significa que nós já estamos no segundo passo, entre equilíbrio entre o espírito e a matéria. Nós ainda necessitamos da matéria, precisamos, planeta, prova, expiações, nós precisamos comer, precisamos nos vestir, nós temos o nosso momento de lazer. No entanto, nós já acordamos para a existência do mundo espiritual. Não é por um acaso que nós falamos tanto de doutrina espírita. Nesse tempo, a partir do iluminismo, até a partir da terceira revelação, tempo que a pessoa, mesmo com os avanços tecnológicos da época, né, de 1800, o avanço da ciência da época, que era perfeitamente nihilista, vem a terceira revelação bem nesse meio tempo para falar assim, dá para conciliar esses dois aí. Porque Leon Denis faz uma crítica sobre como é que está sendo conduzido o ser humano, que não é muito diferente do que está sendo conduzido hoje. Então, nós estamos nessa segunda etapa. Então, quando nós nos pegamos a observarmos a nossa... e começamos a perguntar, mas para que eu tenho que ter isso? Mas qual é a utilidade? Isso não me é útil, isso não é... É porque nós já estamos atentando a um outro passo, nós estamos dando outro passo. E a terceira fase do espírito é aquela da condição do espírito puro. O espírito já domina a matéria, já passa por todas as vicissitudes, não tem a mais necessidade de reencarnar e tem outros trabalhos no plano espiritual. Esse nós estamos longe. Para a gente ter uma ideia, pega uma régua, né, de 0 a 100 centímetros, de 1 metro. Vamos pensar o seguinte, as primeiras encarnações seriam como se fosse de 0 a 10, de 0 a 15... Digamos que a gente está lá no 17, 18 centímetros. Tem chão. Os anjinhos estão nos 70, 80 centímetros. Vamos pegar cada centímetro uma vida nossa. Só para a gente ter uma... Foi uma dica de um amigo meu, que colocou esse centímetro a uma régua para a gente chegar. Só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma base. Quantas encarnações serão necessárias para a gente ainda vencer os domínios da matéria? Mas nós já estamos despertos. Isso que é importante, porque quando você dá o despertar, você já começa a correr atrás, você começa a dar o primeiro passo. Então, não estou falando para a gente desanimar, não. Eu estou falando para a gente se animar, para a gente dar um empurrão para frente. Vamos correr mais centímetros aí para frente. E continuando aqui, olha só se não é atual esse texto. A embriaguez, a prostituição, o deboche por toda parte derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações. Enquanto os jornais, a farta, semeiam injúria, a mentira e simultaneamente uma literatura criminosa vai excitando os cérebros, debilitando almas. Naquela época já tinha imprensa corrompida. Eu conversando com um colega meu, mostrando esse trecho, falei assim, já naquela época existia fake news. A gente estava só discutindo, a internet só facilitou uma ferramenta linda, maravilhosa, mas muitas vezes quando mal utilizado. Ou seja, o que a gente reflete? O meio de comunicação, ele é muito poderoso. Porque mesmo em tempos antigos, quem sabia falar, quem tinha conhecimento, isso que estou falando lá nos tempos antigos, antes da imprensa lá de Gutenberg, quem tinha conhecimento, quem tinha fala, quem tinha poder, dominava o povo. Não era assim? Olha só a responsabilidade que tem isso aqui. É muito grande. Olha a responsabilidade. E aqui, né, Leon Denis, continuando o texto, ele fala que se em 1820, né, era calculado em torno de 1.500 suicídios, na França, naquele momento, estava calculado a 8.000, ou seja, aumentou naquela época o índice de suicídio. Como que aconteceu isso no tempo? Da França aconteceu hoje. E ele fala o porquê, ele explica o porquê. Naquela época, que não é muito diferente de agora, por isso que eu gostei muito desse texto, falando da crise moral, porque é um texto praticamente atual. Um texto do século XIX atual, né? 1800. Vou passar a referência assim. Aliás, eu vou passar todas as referências que eu tenho, que é a melhor coisa, para a pessoa se aprofundar. Ele fala o seguinte: o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões, com seus cortejos e superstições, que dominam o espírito, e a intolerância, com seu espírito dominador e intolerância.
mas também que consolações são de origem muito fraca. É aquele de pré-determinismo, que você morre, eu vou para um lado, eu vou para o outro, então não te dá aquele consolo, apesar de falarmos do mesmo Mestre Jesus. E quando nós pegamos a origem das nossas principais mensagens consoladoras, que o Novo Testamento, a Boa Nova, que é isso que Jesus veio trazer aqui na Terra, trazer mensagens que consolam a gente para a gente poder fazer o bem, porque a vida continua. E mais prova ainda que a vida continua quando ele passa aqueles 40 dias depois da crucificação, andando pelos discípulos. Tomé, toca as minhas chagas. Que a parte mais dessa, que ele fala que ele venceu, que o mundo existe, o mundo espiritual existe, que ele vence a morte. Que é mais do que isso. E fala, vem, gente, vocês podem vir para esse reino. E ele fala tanto desse reino. Está aqui. Está aqui nas origens, gente. Está aqui. Quando a gente começar a pegar esses textos bíblicos e começar a ler, mas com coração, de tentar entender a mensagem que é passada, tem consolo maior. E ele critica, Leon Denis, a ciência. A ciência que é materialista em seus princípios, com frias negações exageradas, inclinando o indivíduo para o individualismo, o ser humano para o individualismo. Então, assim, nós temos uma religião sem provas e uma ciência sem ideal. E o que a doutrina espírita faz? Nos ensina que é possível conciliar. Nós precisamos sim da crença, nós precisamos sim de ter esse conforto de um Deus Pai que está conosco o tempo todo, nos amando, que nunca nos abandona. Basta nós permitir que Ele chegue até nós. Nós temos um Cristo que ainda comanda esse planeta, que nunca perdeu o seu leme, ele nunca saiu do leme, que ele nunca nos abandonou. Nós temos as mensagens, nós temos tudo aqui, só que muitas vezes nós não entendemos. Nós nos limitamos o quê? A matéria. E temos uma ciência que nega tudo isso. E como é que fica o ser humano no meio disso? É aí que a doutrina espírita vem fazer, você fala assim, não, ele faz essa conciliação. Fala, gente, a morte, e eu acho interessante como Allan Kardec trata a morte. Ela trata a morte com o devido respeito que merece e não com temor. Por isso que lá no livro do Céu e Inferno, o primeiro capítulo é o temor da morte. Esse capítulo ele tirou, inclusive da revista espírita, chamado Medo da Morte. Tá? Olha o que ele fala. Temor da Morte. De fevereiro de 1865. O temor da morte ele fala que é um efeito da sabedoria da providência divina, que faz parte do nosso instinto de conservação. Nós queremos nos preservar, por quê? Porque se nós não tivéssemos, nós seríamos negligentes com as nossas vidas e nós encurtaríamos a nossa missão aqui na Terra. Para que nós evitamos. É tanto que quando uma mãe vê um bebê engatinhando, o que a mãe faz? Coloca tampa na tomada, de medo do neném não se machucar. Não é assim que toda mãe faz? Menina, desce daí, senão você vai se machucar. Não é assim? Eu não vou mexer naquele bicho porque eu tenho medo. Nós temos medo. Então esse instinto de conservação é perfeitamente normal e natural. Mas olha só o que ele fala, a beleza da vida futura, que é isso que a doutrina dos espíritos vem trazer pra gente. Que a vida continua além dessa parte material. E quando a gente começa a entender, transcender, como o Alexandre postou hoje de manhã, falando sobre a consciência, né? Despertar da consciência foi que ele postou hoje, tem hoje lá. Que quando você desperta a consciência para um bem maior, que nós fazemos parte de um projeto maior, nós encaramos a morte, lógico, com pesar, com dor, com a separação, nós temos o luto, nós choramos, que foi dito também aqui uns dias atrás, eu acompanhei bastante vocês, eu assisto muito vocês. Que foi, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir a falta do outro, independentemente de eu passar para o lado de lá ou de uma pessoa que eu amo passar para o lado de lá. Porque o amor entre as pessoas é o mesmo, independentemente, saudade tem daqui para lá como de lá para cá. Tanto que quando a gente, muitas pessoas quando vêm reencarnar, muitos de lá choram de saudade, do mesmo modo que a gente chora de saudade quando alguém vai para lá. Mas olha só a beleza que ele fala sobre a morte de uma forma interna, de uma forma respeitosa, que ela merece. Por quê? Porque é uma lei natural, faz parte. À medida que o homem compreende
melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Compreendendo melhor a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo a seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Então, se eu não conheço a vida posterior, então a tendência é ser mais egoísta, mais individual, porque eu só vou cuidar da minha vida agora. Então, enquanto melhor o conforto agora, lógico, a gente não é bobo. Ninguém é bobo. Quanto mais conforto, todo mundo quer dormir numa boa cama, todo mundo quer ter uma boa viagem, todo mundo quer. Entenderam? Mas se eu conheço a vida posterior, eu começo já a pensar um pouco mais. Mas espera lá, será que é só para isso que vai servir a minha vida? Que são esses questionamentos que a gente fez, lembra, lá na frente do espelho? A gente vai chegar lá, voltar lá no espelho. A gente vai voltar no final lá no espelho. Aí ele fala o seguinte... A certeza da vida dá curso, ideia e outros objetivos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro sem negligenciar o presente. Porque sabe que o porvir depende das boas ou más ações. E aí vem a coerência dos ensinamentos do mestre, que fala: perdoa, ama, não julgue, faça o bem. Qual é o verdadeiro sentido da caridade, tal qual Jesus entendia? Ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Um resumo fantástico. Você ter boa vontade, não olhar para o outro, começar a olhar para si mesmo e olhar os meus defeitos, porque errar, todo mundo erra. Ninguém escapa do erro. Ninguém escapa, às vezes, de um comentário que muitas vezes pode até não foi até mal intencionado, mas pode ser entendido aos outros ouvidos como mal intencionado. Ninguém escapa disso. Fala pra mim quem que não deu um fora na vida. Todo mundo deu. Eu duvido que alguém não deu um fora. Eu já dei vários. Mas a gente escapa, a gente erra, nós erramos. Faz parte. Nós erramos, mas nós temos a oportunidade de acertar. Tanto que o sacrifício mais agradável a Deus que Jesus nos ensinava, o que ele era? O que ele falava? Se você vai dar oferenda ao altar e seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferenda no pé do altar, vai reconciliar com teu irmão, depois você volta e faz a oferenda. Ou seja, o que é mais importante? O ato em si, o simbólico, ou você vencer o seu ego? Porque não é assim porque ele falou um irmão contra ti. Porque a gente contra alguém é fácil da gente analisar. E alguém contra a gente? Então eu tenho que analisar toda a minha conduta, ver se eu não tenho que pedir desculpas para alguém. É difícil. É muito mais difícil. Ir lá pedir desculpas para depois fazer oferenda. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte e de reatar as relações que tivera na terra e de não perder um só fruto do seu trabalho, engrandecer-se incessantemente a inteligência e a perfeição, dá a paciência de esperar com coragem e suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vem estabelecer entre os vivos e os mortos faz compreender que se deve existir na terra, entre os vivos, a fraternidade, a caridade. Tem desde então um fim, uma razão de ser no presente e no futuro. Então aí você encontra a lógica. Aí a gente sabe a frase que todo espírita repete, né? Fora da caridade não há salvação. Qual que é a lógica? Por quê? Porque tudo que eu fizer, qual é a falta que eu vou fazer? O que eu vou deixar de legado? Olha só que interessante. Semana passada fiz um estudo, agora toda quarta-feira eu vou fazer lançar no canal do NEP, um estudo sobre a Revista Espírita. Então toda quarta-feira vai ter um vídeo gravado com um texto da Revista Espírita. E aí semana passada eu comecei com um texto chamado A Comédia da Vida Humana. Só não lembro a data da publicação, mas está lá no canal do NEP, falando exatamente isso, que a nossa vida é como se fosse cada vida nossa, né? O nosso é um palco, é o espírito que entra no palco. As paixões são os personagens que nos testam o tempo todo, o autor, o censor é Deus e a plateia são todos aqueles que convivem conosco. Então a mensagem do Espírito, ela fala o seguinte, que a gente seja autor de nossa própria obra e que a gente receba muito mais aplausos do que os assovios. Mas nós vamos receber assovios porque nós erramos.
Mas devemos ter mais aplausos que assoviou. É fantástico aquele texto. Para quê? Para ter sentido, para que a nossa vida tenha esse sentido, para que a gente consiga buscar a realização da nossa vida, para que a gente escreva um livro interessante e não enfadonho, como diz a autora, que você quer parar na metade, que esse seja lido. E como que a gente faz? Com coragem, com braveza, com honra. Quem aqui fala de honra? Ninguém mais fala de honra, parece que é falta de modo, parece que a gente não pode mais ser honrado, não, tem que honrar o seu próprio nome, ter a palavra. E quando a gente faz o bem, é fazer o bem com a consciência de que o certo é fazer o bem. Sem justificativa, tem que justificar o mal que a gente faz, ou que a gente deixa de fazer. O bem tem que ser feito sempre. Mas o que acontece? A gente vive num mundo de inversões de valores tão grande que quando a gente faz alguma coisa boa, a gente tem que justificar o bem que a gente faz. Quem que não reparou nisso? Mas por que você ajudou fulano? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa... Não, eu fiz o bem, eu estou fazendo porque é certo você fazer. Essa é a resposta que nós devemos dar. Porque aí quando eu deito a cabeça no travesseiro, ou quando eu vou fazer aquela análise de exame de consciência que Santo Agostinho nos fala, lá na questão 919, conhece a ti mesmo, né? Eu simplesmente deito a cabeça no travesseiro e falo, não, eu tô bem, eu tô tranquilo. Não, hoje eu não tô tranquilo, eu acho que eu devia pedir desculpas, porque hoje eu não fui legal. E eu vou tentar consertar. Então é isso, é essa empolgação, é essa razão pela qual nós devemos fazer o bem. E aí, que fase que nós estamos, né? Que tempo que nós estamos? Aí eu vou pegar uma parábola, né? Parábola da rede. Vocês estão fazendo estudo das parábolas. Vocês fizeram da rede esse tempo atrás? Já fizeram da rede? Então, assim, o que a parábola da rede fala? E eu aprendi com o pessoal, vou fazer propaganda do NEP de Eurípides Barçanufo, tá? Que foi o João Vieira. Que me entrou lá eu entrei com esse grupo por causa deles e estudei com eles. Então eu vou dar um mérito, a gente tem que dar mérito com quem a gente aprende. Então eu dou mérito com quem eu aprendo mesmo. Novamente o reino dos céus é semelhante a uma rede, lançada aqui ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de o puxarem para a praia de Sentares, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será a consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados dos meios dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vou parar aqui. Esse aqui eu peguei através do Evangelho de Mateus, mas se a gente lê o Evangelho Apócrifo de Tomé, não sei se vocês fizeram o estudo pegaram o Evangelho Apócrifo de Tomé, quando eles falam assim, jogou fora, ele fala que ele volta ao mar. Eles falam volta ao mar. Então, dentro da doutrina, é muito mais condizente quando você fala volta ao mar. Ou seja, o peixe não está pronto, volta ao mar. O peixe que está pronto, que peixe? Qual é a minha situação de peixe? Quem que são os peixes? Somos nós. Essa rede é lançada de tempos em tempos. Sempre, não é só agora. Agora acho que deve estar jogando uma rede um pouquinho maior, né? Tá fazendo um peneirão. Mas de tempos em tempos essa rede é lançada. E ela vai fazendo, aí o pessoal vai fazendo a separação. Quem que são esses anjos? Os anjos, nós temos aquela versão do anjo alado, né? De asas. Os judeus tinham uma concepção de anjo como um senhor de idade. Eles têm uma concepção diferente de anjo. Então, quando a gente fala assim, os bons, né, aqueles que estão prontos, aqueles que estão... Quem que é o bom? É aquele que já entendeu a vida espiritual, aquele que já tem o desapego à matéria, aquele que o espírito já tenta predominar a matéria, porque são várias peneiras, viu, gente? Não é uma só. E quando esses são voltados ao mar, volta aonde? Para um planeta de provas e expiações. Quando a gente fala aqui na fornalha de fogo, e aqui vem aquela tendência, nossa, vai para o inferno, né? Porque nós fomos conduzidos, né, condicionados a entender esse inferno. Gente, que lugar no planeta, quem aqui no planeta nunca se colocou em pranto e nunca rangeu os dentes de raiva? Quem que nunca fez isso? Aonde que a gente faz isso? Planeta de prova e expiação, gente. Quem que aqui nunca rangeu os dentes? Porque a gente é frustrado? Porque nem tudo a gente vai ter o que a gente quer, na hora quer, quando a gente quer? É ou não é? Aqui, a gente arranja os dentes aqui, fico com raiva. Quem aqui no planeta de provas e expiações? Planeta Terra. Quem aqui nunca chorou? Eu preciso ir para o inferno para chorar? Não tem lógica. E esse fogo? Fogo
seria o sentido de purificação. É um ato simbólico. É preciso queimar para renascer. É um simbolismo. É uma purificação. Eu tenho que passar pelo processo tudo de novo para eu reaprender. Aí vem a coerência da reencarnação, que entra aquele estudo das reencarnações, o porquê da reencarnação, os vários centímetros daquela régua, né? Você vai e volta, passa por diversas experiências, você não aprendeu, você volta para reaprender, para chegar um momento dentro dessa pesca você passar para outros tanques, que você pode entender outros planetas, transição desse planeta para outro, aí vai da interpretação de cada um, do momento de cada um, ou de uma vida para outra, de um plano para outro. Por que não? Quando a gente fala quando a gente tem essa tendência, assim, a essa perspectiva ampliada a respeito do mundo espiritual, a gente começa a diminuir, que eu falo, o temor da morte. Conversando com minha menina, de 4 anos de idade, eu quero contar esse diálogo que eu tive com a minha menina, de 4 anos de idade. Ela virou para mim e falou assim: mãe, quando você tiver velhinha, você vai morrer, né? Eu falei: vou, porque faz parte. Desde criança a gente tem que ensinar que a morte faz parte da vida. Ah, tá, eu vou ficar aqui? Você vai, mas você vai ter família, você vai ter outras pessoas que te amam, que vão cuidar de você também. Você vai ser mais velha, tal. Mas se você for, eu vou me matar. Eu falei assim: você não vai se matar. E eu vou te explicar por quê. Expliquei para ela dessa forma. Serve para ela, para uma menina de 4 anos de idade, mas serve para um adulto. O que eu costumo falar? A morte é como se fosse o seguinte: eu estou do lado de cá encarnado, estou do lado de cá de um precipício. O mundo espiritual é o lado de lá do precipício. A minha transição de cá para lá é uma ponte que se abre só para mim, que está escrito só meu nome. Isso que eu escrevi, foi isso que eu falei para ela. A ponte, ela abriu para mim, para eu passar. Então é minha ponte. Eu vou ter que passar, eu vou ter que atravessar. Quem fica aqui tem que ficar com as pessoas do lado de cá, porque tem muitas pessoas do lado de cá, nós não somos sozinhos. Aí eu falei para ela, se você pular, que você falou se matar, a ponte não abriu para você, você vai cair lá no penhasco. Se você cair lá no penhasco, você vai ficar lá no escuro. Como é que a ponte não abriu para você? E aí? Você vai ficar sozinha, você vai ficar chorando lá. Ela falou assim: tá, mas Deus manda bombeiro pra gente. Então, é aquele momento de 4 anos, uma menina criança de lucidez, que 4 anos você fala que você não está conversando com uma menina, você está conversando com o espírito da menina. É aquele momento. Eu falei para ela, falei assim: ok, Deus manda os bombeiros porque Deus não abandona ninguém, mas eles demoram para encontrar a gente. E o tempo que a gente lá dá um trabalhão, a gente fica lá sozinha até eles acharem a gente. Ela falou: então não compensa. Eu falei: não compensa. Então tem que ficar do lado de cá? Tem que ficar do lado de cá. Diálogo com uma menina de 4 anos, minha filha. Tive esses dias, contei pro meu marido. Por quê? Aí isso serve para adulto também, porque muitas vezes a gente cai no desespero e a gente quer se jogar esse penhasco e a ponte não abriu pra gente. Nós vamos cair nesse desfiladeiro. E demora para esses anjos, esses bombeiros nos encontrar lá. Entenderam? Então é por isso que é importante a gente entender. Mas quando você entende a morte como uma passagem, como uma transição, que eu sei que aquela pessoa que eu amo, ela não desapareceu para sempre, ela está do lado de lá, só falta eu esperar o momento certo da ponte abrir daqui para lá ou de lá para cá, porque a ponte vem de lá para cá quando a gente reencarna. Quando tem essa transição, que eles podem dar aqueles gritinhos: eu tô bem. Sabe quando eles dão aquele gritinho e falam assim: eu tô bem? São essas mensagens que nós recebemos em Cartas Consoladoras. Infelizmente, a gente não tem como sentar e tomar um café, porque não dá. Não temos aparelho para isso. Mas só de escutar: eu tô bem, são essas mensagens que vêm. Às vezes eles podem mandar essas mensagens, às vezes eles pedem para alguém mandar essa mensagem. Entenderam? Então, assim, quando você tem a certeza, então você vai caminhando, e a tendência é que nós vamos evoluindo, esse penhasco que tem uma distância enorme começa a se diminuir. Porque vai chegar um momento que nós não vamos ter tanta necessidade de desencarnar. Então esse pulo daqui para lá, esse penhasco vai se encontrar. Mas nós temos que continuar. Nós do lado de cá e eles do lado de lá. Que vem para cá quando precisa e nós quando chega o nosso momento. E quando nós vamos para o lado de lá, o que a gente leva? Sabe aquele tijolinho de construção de um pouquinho de cada um?
Eu aprendi isso, aprendi bola com o professor, eu aprendi não sei quem, eu aprendi com não sei o que lá. A gente leva um pouquinho de cada um para lá. E eles do lado de cá também trazem um pouquinho deles para nós. Então, quando a gente fala da parábola, ele dá essa chance, essa perspectiva de futuro, dá essa esperança de que vale muito a pena continuar dentro do sentimento do bem. Porque a minha vida não cessa. Quando você tem essa ideia, quando você tem essa compreensão de que a vida vai muito mais além, eu começo a avaliar em volta, tudo que tem na minha volta, eu começo a criar outros conceitos. Ok, eu vou viajar, eu vou me divertir porque eu preciso repousar o meu descanso, mas será que eu preciso tudo aquilo que necessita? Ou então, eu preciso... eu preciso melhorar minha condição, melhorar minha coisa. Eu preciso, mas até que ponto é minha necessidade? Eu começo a questionar até que ponto as coisas são necessárias, então eu começo a viver menos para o material, eu começo a entender o material como algo necessário para mim. Sim, porque nós somos matéria, nós precisamos dela, mas já com outro olhar. E aí quando a gente senta lá naquele espelho e olha para frente e fala assim, viu? E a gente acorda, né? Fala quem eu sou, qual que é a importância, qual é o caminho, se o que eu estou fazendo, se o caminho que eu sigo é este, eu só tenho que simplesmente sentir a paz que está no coração. Porque se eu olho naquele espelho, lembra lá no comecinho que eu falei? A gente olha no espelho e a gente às vezes fica angustiado. A partir do momento que eu olhar para o espelho e falar assim, eu estou no caminho certo? E eu sentir aquela paz no coração, eu falo, eu estou no caminho certo. Olha só que círculo que a gente dá, né? Como que dá volta. Então é quando a gente ampliar a nossa visão. Quando nós olharmos para aquele espelho e eu sentir aquela paz dentro da gente, porque eu sei que eu faço parte de algo maior, porque Deus nunca me abandonou, porque eu tenho tantas chances quantas forem necessárias para retornar e para corrigir e para aprender, porque eu sou um ser em constante evolução, que apesar de errar, mas eu estou sempre aprendendo algo novo, e que eu faço parte também de um meio que eu posso contribuir, porque olha só a grandeza da igualdade de Deus, olha que lindo. Deus, ele cria espíritos e está sempre criando, todos os dias. Essa é a informação que nós temos. Ou seja, qual é a minha posição comparada a todos os outros espíritos? Alguém sabe? O meio. Porque eu sei que tem tralalalala espírito mais evoluído que eu. Mas também tem um monte de tralalalala espírito chegando. Onde que eu tô? No meio. Vamos pegar Jesus? Nosso mestre? Quantos espíritos mais evoluídos tem que ele nesse cosmos, nesse universo? Tralalalala. E menos evoluídos que foram criados depois. Tralalalala. Onde que ele está? No meio. Olha a igualdade de Deus. Já pararam para pensar nisso? E aquele espírito está sendo criado hoje, ele vai ficar no meio, porque também haverá Deus sempre cria, está sempre criando. O dia que ele parar de criar, aí vai ter um maior que o outro. Aí não vai ter a justiça. Então Deus cria e está sempre criando. Olha a justiça de Deus. E da mesma forma que nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos mais velhos que estendem a mão, que entendem que nós ainda estamos engatinhando, nós estamos na fase da adolescência, que tem aquela paciência, nós também somos, né? Irmãos mais velhos de outros que estão chegando. Da mesma forma que eu tenho o braço aqui esticado para pedir ajuda, eu posso esticar o braço para ajudar em algum momento. Então nós não estamos aqui a passeio. Em algum momento eu preciso esperar ser um espírito de luz? Não. Não preciso esperar ser um espírito de luz. Eu posso começar hoje, eu posso começar amanhã, eu posso começar agora. Posso começar falando boa noite. Eu posso começar dando sorriso. Ontem contei no finalzinho do estudo o sorriso de um anjo que eu recebi há 18 anos atrás. De um menininho. Eu estava começando a faculdade. Lá em Botucatu era o primeiro semestre, não tinha carro, nada, estava andando, indo para aula de introdução à zootecnia, na fazenda Lajeado, lá é uma fazenda enorme, então eu fui a pé, né?
quase 2 horas da tarde, 1 e pouco, aquele sol quente, sozinho, andando, cansado, reclamando, né? Porque a gente reclama, a gente gosta de reclamar. E eu chegando perto do portal, eu olhei pra cima, passou um circular. A hora que eu olhei pra trás, um circular cheio de criança. A hora que eu olhei pra cima, tinha um menino assim, sabe, com um moreninho. Eu nunca esqueço. Sabe quando assim um olhar se cruza? Um olhar cruzou com o dele. Ele deu um sorriso, um tchau assim. Gente, ganhei esse dia faz 18 anos. Eu nunca esqueço até hoje do sorriso desse menino. Hoje ele deve ter 20 anos, que faz 18 anos isso, gente. Foi em 2002. Eu nunca esqueci o sorriso. Aquele menino foi um sorriso de um anjo que deu para mim. E a gente fala que Deus não conversa com a gente, é só olhar os pequenos sinais. Lógico que ao decorrer da vida, tive muitos sorrisos maravilhosos, momentos de sorrisos espontâneos que ganhei muito dia. Mas o sorriso daquele menino, marquei o rosto daquele menino até hoje. E muitas vezes um sorriso nosso, a gente pode até não lembrar, porque eu tenho certeza que essa menina nem lembra. Mas pode marcar a vida de alguém, pode marcar estender a mão, uma ajuda. Será que a gente não pode dar esse tijolinho para alguém, um pouquinho de nós, se doar um pouquinho de nós para si? E se você olha no espelho e vê a sua consciência em paz, se você olha para o espelho e sorri para você mesmo, você fala, sente, olha, eu estou muito feliz hoje, já é um próximo passo, um outro passo que nós vamos ganhando e construindo esse novo amanhã. Para quê? Para que todo esse momento que nós chamamos de crise, porque a crise é só aquele momento que dá aquele chacoalhão pra gente, é pra gente acordar e falar assim, não, eu vou construir um novo amanhã. Então eu vou construir um novo amanhã com as pessoas que estão em nossa volta, com a família, com a sociedade, com a comunidade. E isso vai repercutir lá na frente. Aí a gente vai falar da sociedade, da economia, da política, já vai falar de tudo. Sem esperar que o outro venha de lá, é daqui para lá. O crescimento é nosso. E somos grandes e como formigas. Quanto mais formiguinhas, né, que auxiliam o formigueiro, olha a construção que elas são capazes. Um cupinzeiro, né, insetos pequenininhos que conseguem construir obras fantásticas, tem uma organização fantástica. A gente olha para a natureza, não é à toa que Jesus olhava, fazia comparações com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Ah, mas ele falava para o pescador, ele falava com o agricultor da época, nós estamos o quê? Nós precisamos do quê? Nós estamos no meio do quê? Não é porque a gente está nessas cavernas que a gente chama de casa que nós estamos fora da natureza. Não, nós fazemos parte dela. Vamos acordar, vamos olhar para a natureza, olhe e veja a beleza que está em volta. Existem espíritos que falam. Tem um aqui, esse aqui eu quero fazer logo também no estudo, mas isso aí vai ficar lá no estudo. Um espírito que fala aqui sobre a beleza das flores, que Deus está nas flores. É um recado lindo, maravilhoso, mas falta pouquinho, senão eu vou estender muito. Porque dá vontade de falar, Pegar uma pessoa que gosta de falar. Mas olha só uma pequena frase, ele fala o seguinte, as flores foram criadas no mundo como símbolo da beleza, da pureza e da esperança. Esse espírito que fala aqui das flores, Bernard Palissy. Esse aqui eu queria fazer para o Dia das Mães, porque como a gente dá muita flor para o Dia das Mães, eu acabei não fazendo, não deu tempo de fazer. Mas esse vai entrar no estudo. Então olha só a beleza, então vamos olhar em volta, vamos reconectarmos a natureza, vamos voltar à simplicidade e vamos olhar para o espelho, dar aquele sorriso maravilhoso e falar assim, você é grande, você pode, você tem uma luz e vamos sentir a paz. E tudo isso para que a gente consiga sentir aquela velha paz que o nosso Cristo deixou, que toda vez Ele deixava. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Aproveitando o momento da água, que as orações dos os benfeitores espirituais, os espíritos familiares que estiverem ali do lado da casa, que estejam nos ouvindo, que acompanhem, que abençoe, que passe todo o seu fluido magnético, tanto aos moradores quanto àquela água que ele deseja, para que ela possa ser fluidificada, para que possamos receber as benesses do nosso Criador. Porque tudo só é possível graças à sua permissão. Que assim seja. Graças a Deus. Imagina. Depois eu cato, vou
Bom, nem vou comentar, porque a gente vai comentar. Amanhã tem estudo e a gente comenta sempre a palestra de hoje, né? Mas foi fantástica. Você trouxe todo embasamento doutrinário, Kardec, Leon Denis, Novo Testamento, tudo baseado dentro da doutrina. E de uma maneira para a gente pensar, é uma palestra para ser revista, ouvida de novo. Põe foninho de ouvido na hora que vai dormir, põe lá, né? A Mariana ouvindo assim, que a gente vai captando toda essa beleza e todo esse chamamento que ela realmente nos trouxe hoje. Quando eu faço a oração inicial, e nunca da boca para fora, é uma oração do coração, quando eu peço realmente para que Deus ajude o palestrante, né? Na verdade, somos instrumentos dos Espíritos, né? Somos instrumentos de Jesus, e eu peço que a gente entenda o que o Mestre nos quis dizer. E você deu uma aula de realidade moral, da gente poder entender realmente o porquê nós estamos aqui, aprender um pouquinho quem somos, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou a passeio, será? Né? Será que eu vim a passeio? Será que eu vim a trabalho? Acho que passeio ninguém veio, né? Então, vamos ouvir de novo a palestra da Mari. Eu acho que vale muito a pena a gente... E amanhã nós vamos fazer chamada oral. Quem estava aí presente para falar da palestra, teve muitos e muitos comentários. Eu fiquei prestando atenção na palestra, deixei eu ler ali comentando, e depois eu vou ver os comentários. Mas eu vi que tem vários comentários. Então, gratidão imensa pelo teu carinho, pelo teu estudo, por esse cuidado todo de trazer a doutrina mesmo de Kardec para a gente. Não é o achismo, eu acho, não é o que a Mariana acha, é o que está aqui nos livros. E depois ela pode deixar referência, a gente coloca na página o que ela disse aqui sobre os livros. Isso eu acho fantástico. A pessoa vem aqui, a pessoa estudou, a pessoa se preparou. Isso é um amor com a gente, uma gratidão imensa, porque é o que a gente aprende, né? Não é a Mariana acha que tem que ser assim, não, está escrito aqui que tem que ser assim. Jesus disse, Kardec disse, Jesus, né? Só confirmando o que Kardec disse, né? O que Jesus disse, veio Kardec, veio aqui, confirmou como revelação, a nossa terceira revelação veio aqui confirmar, e a Mariana trouxe isso com um toque, com graça, com alegria, com um sorriso e também com muito puxão de orelha, né? Que eu acho que o evangelho sem puxão de orelha não é evangelho. Desculpa. O evangelho é lindo, é maravilhoso, mas é um puxão de orelha. É difícil dar puxão, viu? Porque a gente fica não tão com medo. Mas o evangelho não tem como não ser um puxão de orelha. Ah, e o evangelho é lindo. É lindo se você entendeu o que o Cristo está dizendo. A todo momento mudança, 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 mudança. E é um puxão de orelha. Porque a gente vive muito no mundo matéria, né? A gente quer tudo aqui, agora. Eu tenho que... É que você falou, né? Consumismo e tal. E a gente esquece do evangelho do Cristo. A simplicidade do Cristo, né? Bom, vou fazer outra palestra, deixa eu ficar... Eu vou ler um texto do Alê, que ele fez para a palestra de hoje, que foi o tema da crise moral, né? Então o Alê trouxe A Pior das Crises, de Amélia Rodrigues, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tiago, um dos apóstolos de Jesus, era bastante fiel às tradições da época, ao cumprimento das leis e aos livros sagrados de seu povo. Costumava refletir sobre a profundidade dos ensinamentos de Jesus e sobre a grande oportunidade que era conviver com ele. Certa vez, interrogou o mestre, preocupado com as sucessivas crises políticas e econômicas que o povo local vivenciava por conta do domínio esmagador de Roma. Queria saber por que viviam entre crises econômicas sucessivas e se uma crise pior ainda estava por acontecer. Jesus, na sua infinita calma, bondade e sabedoria, respondeu:
A pior crise, Tiago, é a de caráter moral do homem, que acaba por causar todas as outras. Explicou que o ser humano ainda se acomoda na ignorância, ligado a paixões que o dominam e o infelicitam. Salientou que, na raiz da crise moral, se encontra o egoísmo que sempre atuará prejudicando o próximo. Na falta da solidariedade e da fraternidade, florescem a ambição, a loucura, a perturbação e os desastres decorrentes desses vícios morais. As pessoas se isolam em seu orgulho na ilusão do poder, da raça, da fé religiosa ou política, contribuindo para a desarmonia entre as criaturas. A ambição desmedida pelas posses materiais causa profundos desequilíbrios, com alguns possuindo muito e tantos possuindo quase nada. O consumo desenfreado pode levar indivíduos e até mesmo uma nação à ruína. Em sua conversa com Tiago, o mestre diz que a severa crise daqueles dias era a mesma desde o início dos tempos e que se prolongaria ainda por um longo período na sociedade terrestre. Jesus encerra dizendo: no futuro, as crises existenciais, políticas e morais cederão lugar ao entendimento com base no amor, porque então a mais severa das crises do ser humano estará resolvida, a crise moral. As considerações feitas por Jesus há mais de 2000 anos são de uma atualidade impressionante. Hoje, as crises morais, como crimes e corrupções, tomam enorme tempo em noticiários e grandes manchetes em jornais. As crises políticas na forma de guerras se repetem, baseadas na ilusão de posse, no orgulho e no poder. As crises econômicas, baseadas no descaso político, na ganância dos que comandam o sistema financeiro e na obsessão individual de amalhar bens, se repetem, causando desequilíbrios de grande porte. No entanto, sabemos, escutando nosso caro amigo e guia, que a mudança real começa em cada um de nós e que o mundo caminha, mesmo que a passos lentos aos nossos olhos, por uma mudança real. Um novo mundo só será possível se for baseado no amor, com os atos valendo mais do que as palavras, com entendimento e fraternidade. No futuro, crise será uma palavra restrita ao dicionário. Mas, para que isso aconteça, uma longa e silenciosa batalha deve ser travada no íntimo do ser humano em busca do equilíbrio e do amor. Olha, eu juro que não foi combinado com a palestra, com a Mariana. O Alexandre não passou isso para ela não sabia disso e fechou exatamente com o que ela disse. Resumiu a palestra dela. Simplesmente do conhecer-te a ti mesmo, acabou de falar aqui, em busca do equilíbrio e do amor. A espiritualidade tem dessas coisas. Elas nos pregam umas peças, né? Que a gente fica, como assim? Ele escreveu isso e você falou aquilo. Muito bom, muito bom. Fechou com chave de ouro. Bom, nossa gratidão a Mariana mais uma vez pelo carinho, pela paciência, pelo amor com que fez a palestra, pela alegria com que fez a palestra, pelo estudo com que fez a palestra. Nossa gratidão do Amigos do Bem é enorme por você. E a gente fica muito feliz que você acompanhe as palestras e a gente quer a sua opinião sobre os nossos trabalhos também. Você acabou falando muito pouco sobre os seus trabalhos, mas a página fica aberta aí para você depois deixar e a gente compartilhar, tá? Sobre os seus estudos, sobre os estudos que você anda fazendo. Amanhã temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 20 horas até às 21h30, 21h35, 21h40. Começamos das 20 às 21, passou a 21h15, passou a 21h30 e agora tá difícil segurar no 21h30, porque as perguntas vão
E é um prazer imenso que as pessoas participem. Então participem com a gente amanhã. Amanhã a gente abre espaço para falar sobre a palestra da Mariana. Temos uma enquete aí na nossa página, como você conheceu o Centro Espírita Amigos do Bem? Responda, porque a gente tem um convívio, a gente gosta de conhecer as pessoas mais próximas, né? A gente gosta de ter um contato mesmo com a pessoa, de olhar, de ler, de ver a foto, é um grande carinho nosso, uma grande satisfação nossa. Como você chegou até nós, e fica também como a gente pode melhorar, o que vocês acham da página, está aberto ali. Como eu sempre digo, Alexandre também, minha página do Face está aberta, particular, a do Ale também, que às vezes a pessoa precisa conversar. Tem um atendimento fraterno, acho que as meninas colocaram ali. Então, gratidão a todos que acompanharam a palestra. Fiquem com Jesus. Até amanhã. É. Daqui a pouco o Lê deixa disponível no YouTube, mais fácil para a gente ouvir de novo depois a palestra lá no YouTube, né? A gente entra lá e dá para ouvir a palestra da Mariana, que eu acho que vale muito a pena. Sempre vale a pena a gente ouvir de novo. Como ela disse da semana passada também, foi fantástico sobre as mulheres. Ela trouxe a palestra hoje, juntando a palestra da semana passada, e o Alexandre fez um texto realmente maravilhoso, muito intuído pela espiritualidade, os dois, com certeza. Gratidão aos amigos que ficaram com a gente, que Jesus permaneça em seus lares, que Jesus tenha toda a luz. Alguém tinha perguntado, só para não deixar passar, achei que fosse no final. A do NEP não é no YouTube. Não é no YouTube. No Facebook, é NEP Vejo Jesus. Fala aqui, por favor. Pessoal, é o seguinte, nós temos a página NEP Verde Jesus no Facebook, tá? Então nós temos as atividades do estudo do NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, que quem idealizou, né, começou com o Rodrigo Daniel, o Emerson Convocante. Eles me convidaram, então eu entrei de gaiata, mas é idealizado dos dois amigos aí. Então, nós três estamos fazendo os estudos todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então, ontem teve estudo, tá? Nós paramos por algum tempo, por conta do coronavírus, tal. Então, nós retomamos nós três. As outras pessoas que participavam, infelizmente, não pôde continuar por conta das restrições, tá? Mas nós demos continuidade. Nós temos o programa Momento Espírita, também na página do NEP, que acontece todos os sábados de manhã. Quem é da Barra pode ouvir na Rádio da Barra, M1030, mas nós temos aí acompanhando na página. E todas as quartas-feiras eu agora vou lançar um vídeo com estudo da Revista Espírita, porque eu fiquei fã da Revista Espírita, eu gosto, já viram, já repararam, porque a Revista Espírita para mim E conhecimento guardado na cabeça não tem valor nenhum, conhecimento só tem valor quando a gente divide. E baseado nisso, né, e tem também o próprio primeiro estudo fala quando a gente tem conhecimento e a gente não passa para frente, a gente tá roubando, a gente vira ladrão, porque a gente tá passando para frente. Esse estudo tá na sua página ou na página do... Eu tô colocando do NEP todas as quartas-feiras, então vai ter um vídeo, só que é vídeo gravado, não é live, tá, gente? É um vídeo gravado, eu vou gravar o vídeo e com um artigo de Allan Kardec, tá bom? Sempre baseado, vai ser estudo da Revista Espírita. Então, todas as quartas-feiras vai ser lançado lá na página. Então, a página é movimentada de segunda, quarta e sábado de manhã, tá bom? Página, Facebook, NEP, Verde Jesus, curte lá que a gente agradece. Muito obrigado. Fica aí a dica. A gente sempre divulga ótimos trabalhos como esses, estudos. Então, mais algum recado, Ale? Não, né? Família com Jesus, CD, amanhã a gente mostra. A gente tem que falar Família com Jesus. Entra lá. Facebook, Família com Jesus. Gente, R$20 o CD para ajudar na Casa de Fraternidade, né? Se eu começar a falar Casa de Fraternidade, eu vou ficar mais meia hora. Então, cada CD é um tijolinho. Vamos lá, desde presente, vamos comprar músicas maravilhosas que vocês... Ai, eu tô tão triste. Ouve Família com Jesus. É ótimo, tá ok? Paz e luz para todo mundo. Um beijo grande. Fiquem com Deus.